Boa tarde, gente. Live Relâmpago sobre neurociência e fé. Se você gosta desse tema, convide mais alguém para estar conosco, hein? Neurociência e fé. O cérebro da fé. Como renovar e transformar realmente a nossa vida, a nossa mente em Cristo Jesus. Convide mais alguém para estar conosco. Compartilhe nosso vídeo com o maior número de pessoas. Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Compartilhe com alguém da sua família. Mas eu quero começar já fazendo essa pergunta para você. Quero começar já fazendo uma pergunta. Você que está ouvindo essa live, que ainda vai ouvir, você acredita que realmente você ama ao nosso Deus? Você acredita que ama a Deus, mas mesmo assim continua carregando pesos, estando preso ou presa em pensamentos, preso ou presa a algo do passado, preso ou presa à ansiedade, ao medo, à comparação, à culpa, à rejeição, ao abandono. Hoje você consegue visualizar que você continua preso ou presa a esses sentimentos, que quando você pensa realmente eu continuo preso no medo, eu continuo preso ou presa na ansiedade, eu continuo preso ou presa na comparação. Então, se isso hoje acontece com você, ou se isso já vem acontecendo com você, eu quero hoje te mostrar que talvez o problema não é falta de fé, não é sobre ter falta de fé. Talvez realmente é reprogramar o teu cérebro, mas através da fé. Através da fé, porque quando ciência e fé, elas caminham juntas. Nós entendemos que realmente, quem realmente nos criou com um cérebro capaz de aprender, de compreender, de gerar, de mudar os nossos caminhos, de compreender, foi realmente o nosso Pai, que é Deus. E assim como o apóstolo Paulo, ele nos deixou realmente escrito através da palavra de Deus, em Romanos 12:2, transformai-vos, sejam transformados pela renovação da nossa mente. E hoje nós vamos entender como isso acontece na prática. Como isso acontece na prática, porque lembra disso. Conhecimento sem ação. Conhecimento sem mudança não vale de nada. Por mais que eu saiba da maneira como eu funciono, os medos, os bloqueios, e eu saiba até como sair desse lugar, se não tiver ação, não vale de nada. E isso nós vamos para a palavra oração agora. Se orar, mas não tiver uma ação, não acontece nada. Então eu quero te encorajar realmente a mergulhar comigo e a mergulhar dentro de você nessa tarde e a mergulhar em você, porque primeiro vai ser em você, para depois ser através de você. Amém? Mas vamos para a parte científica. O meu cérebro e o teu cérebro, o cérebro humano, ele aprende por repetição. Por isso que é tão difícil quebrar um padrão, mudar um hábito, mudar um novo hábito, porque ele aprende por repetição. Quero fazer uma metáfora com você. Imagine uma floresta. Cada vez que você passa pelo mesmo lugar, com o tempo você abre um caminho, uma trilha. Se tiver mato, vai abaixando, vai morrendo de tantas pessoas passarem e vira, quem é do interior, vai virar um trio, vai virar uma estrada, vai virar uma trilha. E com o tempo, essa trilha ela vira uma estrada. De tanto realmente passarmos ali, de tanto realmente repetirmos. E é exatamente isso que acontece com os nossos pensamentos, com os nossos padrões. De tanto repetir, nosso cérebro acredita que é uma verdade. De tanto repetir, isso vira uma verdade. E quanto mais você pensa, quanto mais você pensa que não é suficiente, mais esse caminho vai ficando fortalecido. Mas vai sendo uma verdade dentro de você.
Mas vai criando essa trilha dentro de você. E aí você começa a sentir. Você começa a sentir que não é suficiente, que o medo te paralisa, que a rejeição te paralisa. E isso começa o quê? Ficar fortalecido dentro de você. Na neurociência, chamamos isso de fortalecimento de conexões, tá? Quero que você entenda a parte científica essa tarde, né? De maneira simples. Mas dentro da neurociência, isso significa o quê? Um fortalecimento de conexão, de conexões, né? Entre os neurônios, a nível cerebral. Mas a boa notícia, para mim e para você, é que o cérebro, ele possui o quê? Neuroplasticidade. Grava bem essa frase. O nosso cérebro, ele produz neuroplasticidade. Ele pode e ele consegue e ele é capaz de aprender novos caminhos. Ele é capaz de aprender novos caminhos. E isso só é possível através da renovação da mente. Assim como diz Romanos 12:2. Ter uma mente renovada, ter uma mente transformada é ter uma mente curada. E quando nós falamos do nosso cérebro, não tem como nós não deixarmos de falar ou falarmos realmente do sistema límbico. Natália, o que é o sistema límbico, né? Você já recebeu uma mensagem ou uma ligação dizendo: preciso falar com você. Preciso falar com você o mais rápido possível. O seu coração fica como? O frio na barriga fica como? Você fica com aquela sensação de ansiedade. Seu coração ele acelera ou não aconteceu nada. Ou ele fica o tempo todo pensando que algo ruim está acontecendo. Mas o seu corpo ele começa o quê? Ele reage. E por que ele reage? Por que ele reage com um frio na barriga? Por que ele reage que realmente já pensando coisas negativas, que algo ruim realmente pode estar acontecendo? Porque existe uma região a nível cerebral chamada sistema límbico. E ela participa realmente ela participa dos processamentos das nossas emoções. Participa dos processamentos das nossas emoções. E dentro dele existe uma estrutura, né? Existe uma estrutura a nível cerebral chamado amígdala cerebral. Natália, quanto nome difícil, mas só para que você entenda a nível cerebral como você tem o poder de mudar a neuroplasticidade através de ter neuroplasticidade, né? Não de mudar, mas de mudar o seu pensamento através da repetição. E é tão importante que você saiba desse passo a passo. E a amígdala cerebral, ela funciona como um detector de perigo. Ela funciona como um detector de perigo. O problema é que às vezes ela reage a lembranças emocionais antigas. Ela está realmente programada para realmente agir e reagir com lembranças emocionais antigas. A crítica pode parecer uma rejeição. Olha isso. A crítica pode parecer um sinal de rejeição. O silêncio soa como o quê? Soa como um abandono. Porque você já tem essa ferida do abandono dentro de você. Olha isso. Então a sua amígdala cerebral, ela entende que você está sendo o quê? Abandonado de novo. Mas nem tudo que parece realmente é a nível do presente. Por isso que quando você entende a maneira como você funciona, vamos usar essa palavra essa tarde, porque quando nós entendemos a maneira como nós funcionamos internamente, nós realmente entendemos que nós temos o poder nas nossas mãos de mudar qualquer comportamento. E através da junção de ciência e fé, nós somos transformados. Nós somos transformados. E essas emoções, algumas realmente visitam o nosso passado. E ao revisitar o nosso passado, nos trazem realmente o quê? A sensação de estar vivendo aquilo agora. Boa tarde, Amanda, seja bem-vinda. Nos traz realmente a sensação de estar vivendo aquilo naquele momento. E ao reviver essas emoções, o que acontece a nível cerebral com você? Acontece que você revive. E as conexões a nível de neurônio, a nível cerebral, a nível de amígdala, sistema límbico, tudo que compõe o nosso sistema neurológico, ele é ativado.
E por isso que algumas vezes você não consegue romper. Já você viu? Fazendo e não saindo do lugar, repetindo os mesmos ciclos e padrões, tentando mudar um hábito e não conseguindo. O seu cérebro ele é extremamente inteligente. O nosso cérebro ele é extremamente inteligente. Ele sempre vai tentar nos voltar, né? Nos puxar. Acho que eu vou usar essa linguagem que vai ficar mais visível, acho que é isso. Ele vai sempre nos puxar para o padrão antigo. Simples, um padrão simples que todo mundo quer desenvolver. O exercício físico, nem por estética, mas por saúde. Você quer desenvolver o hábito de fazer um exercício físico, mas você começa animada na segunda. Você começa animada na segunda. Você segue animada na terça, quarta-feira. Já é um dia que você realmente começa a pensar se você vai. Quinta, você já começa a pensar se você vai. Sexta, às vezes você nem conclui. Natália, o que tem de errado nisso? Não tem nada de errado, se isso já é um padrão na tua vida. Eu quero te mostrar que o teu cérebro, ele te leva a voltar para as suas atitudes antigas. Natália, como que eu faço? O cérebro aprende por repetição. Lembra que eu falei no início? Não adianta ter o conhecimento se não tem a ação. Ter o conhecimento e não ter a ação não faz a diferença. Eu preciso ser bem sincera com você. E isso é igual a oração. Orar e não ter ação. E aí? Você precisa ter ação. Você precisa ter direcionamento ao Senhor para ter a ação. Mas você não pode mais ficar parado. Não pode mais ficar parado. Então, para mudar um hábito, para criar um novo hábito, para mudar os pensamentos, tem como mudar, Natália? Tem. Claro que tem. Isso é neuroplasticidade. E quando há neuroplasticidade constante, a tua vida ela começa a ficar mais leve. E é isso que Deus tem para mim e para você. Caminhar leve. E ao caminhar leve, você vai ter mais o quê? Uma perspectiva que as coisas que são difíceis de acontecer, elas vão acontecer. Porque isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Então, por que eu estou te falando dessas estruturas a nível cerebral? Para você entender que sim, né? O inimigo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo realmente nos derrubar. Mas a nível cerebral, o nosso cérebro, ele quer realmente que nós ficamos aqui, nessa zona de conforto. Porque se ele sai dela, ele tem que gastar o quê? Energia. E realmente ele não quer que gastar energia. Ele quer continuar repetindo. Tá bom desse jeito. Tá bom do jeito que tá. Então deixa eu voltar a ela. Já foi desgastante. Tentar mudar o hábito da academia na segunda. Tô dando academia porque é um exemplo prático, tá bom? Mas pode ser qualquer coisa na tua vida que você queira mudar. Desde ler livros. Eu atendo inúmeras pessoas que realmente têm dificuldade em ler livros. Essa semana mesmo atendi uma pessoa que ela falou assim, não consigo ler livros, né? Isso não é pra mim. Eu falei, mas eu não nasci com esse dom. Não é dom, é só repetição. É só repetir um pouco todos os dias. E eu disse ainda mais, falei, leia 10 minutos por dia. 10 minutos é muito, leia 5. 5 não consigo, leia uma página. Uma página. Entende? Você vai começando a moldar o teu a nível cerebral. Isso para o livro, isso para o exercício físico, isso para todas as áreas da sua vida que você deseje mudar. Entende? Hoje de manhã eu estava na academia e nesse mesmo contexto de leitura, né, a pessoa veio me falar assim, né? A gente estava conversando sobre um livro, né? E eu falei, fantástico esse livro. Eu já li, leia, é muito bom. E essa pessoa me fala assim, não consigo. Tenho TDAH. Eu falei assim, bate aqui então, porque eu também tenho. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Não existe. Eu falei, eu também tenho. Boa tarde, Lígia, seja bem-vinda. Eu falei assim, não existe desculpa, exige repetição. Tudo que você repete, você vai ficar bom, boa, excelente. Você só precisa repetir. Você só precisa repetir. O problema, como eu já disse, né? O nosso cérebro, ele não quer. Porque sair desse lugar é desgaste.
E sair desse lugar é entender que você vai cumprir o propósito. E só que nós, seres humanos, somos imediatistas. Entende? Nós somos imediatistas. Ou é tudo, ou é nada. Ou eu leio 2 capítulos por dia de um livro, ou eu não leio nada. Ou eu vou fazer um exercício físico de 20 minutos, 10 minutos, ou eu não faço nada. Entende? Então, como é que está moldando o teu cérebro? Vai para nível cerebral. Como é que você vem moldando o teu cérebro? Você tem o poder nas tuas mãos, meu amado e minha amada. Você tem o poder na sua mão. Porque ainda de todas essas áreas, a nível cerebral que eu estou te falando, ainda tem um negócio chamado hipocampo. E por que eu estou te falando tudo isso essa tarde, esses nomes? Para que você entenda que existe uma explicação científica para isso. E para que você entenda que você consegue mudar. Você consegue mudar. Ah, eu não nasci inteligente. Ninguém nasceu inteligente. Algumas pessoas nascem mais superdotadas, mas não. Eu sou o exemplo disso. Eu sou a pessoa que não conseguia ler. E hoje eu leio 1, 2 capítulos, assim, vai embora de um livro. Mas não há nada que se você não se propor a fazer, você não vai conseguir. Você vai conseguir se você se propor a fazer. E quando nós falamos dessa parte de hipocampo a nível cerebral, Natália, o que é isso? O hipocampo, ele participa da formação, da organização das nossas memórias, de tudo que nós vivemos. Por isso, uma música, um perfume, um cheiro, nós terapeutas realmente, né, dentro dos atendimentos, nós falamos que cheiro tem a sua infância. Qual é o cheiro da sua infância, né? Qual é o cheiro da sua infância, que está aqui na live comigo? Qual é o cheiro da sua infância? Por quê? Pode trazer lembranças imediatas. Lembranças imediatas. Porque ativa o quê? O seu hipocampo. Ativa o seu hipocampo. E o cérebro, ele aprende muito rápido aquilo que tem emoção. Tudo que tem emoção, o teu cérebro aprende muito rápido. Então, se você começar a falar que tá ruim, vai ficar péssimo. Se você começar a falar que você não consegue, não vai conseguir. Ele vai buscar maneiras para dificultar tudo que você falar, E é por isso que realmente algumas palavras ditas na infância podem continuar, sim, influenciando a forma como alguém enxerga e a forma como alguém se enxerga anos depois. Eu tinha facilidade de aprendizado, ao longo do tempo eu perdi essa facilidade, agora eu voltei a forçar meu cérebro. Isso, repetição. Repetição, repetição, repetição. Vai ficar boa, vai ficar melhor ainda, né? Aí, ó, de terra molhada. Amo, olha isso, de terra molhada. Tenho dificuldade de memorizar. Repetição, repetição, repetição. Leio em voz alta, né? E grifando, uma dica que eu uso na minha vida e dou nos meus atendimentos. E os meus livros, eles são assim, né? Para o meu olho ele não se perder e ele não querer ler a outra página, né? Porque o TDAH é muito disso. Eu, Natália, gosto de passar nas canetas, ó. Tá vendo os grifos da caneta? Eu vou passando a caneta, pro meu olho ele ir acompanhando e ele não ir se perdendo. Funciona para todo mundo? Não, mas funciona para mim. Para mim funciona muito. E eu adoro rabiscar os livros, né? Então é sobre isso. É sobre você não desistir. É sobre você não desistir. É sobre você somente repetir. Repetir. E nessa tarde, qual área da sua vida você realmente tá parado? Se eu te fizesse essa pergunta hoje, qual área da sua vida você faz muito bem? Você consegue executar muito bem, mas você tá cansado ou cansada. Você gosta até dessa área, mas você está desmotivada. Você está o quê? Cansada de fazer. Você está cansado ou cansada. Existe uma maneira de reprogramar o teu cérebro. Essa é a boa notícia. Natália, e qual área que é responsável pela memorização, assim como a Amada colocou aqui, pelo nosso aprendizado? Existe uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal, né? Córtex pré-frontal. E essa área, ela participa do planejamento, do autocontrole, das tomadas de decisões, né? Só que, presta atenção nisso agora, quando nós estamos nervoso ou nervosa, quando nós estamos irritado, né?
dispara o quê? Adrenalina, amígdala. Presta atenção nisso, isso vai dar um plus na tua mente agora. E você vai entender o porquê que você é impulsivo e muitas das vezes fala sem pensar. Claro, isso vai da sua personalidade, mas enfim. Quando realmente você passa por um estresse, medo, tensão, trauma, ou enfim, qualquer coisa, a sua amígdala cerebral, ela entende que você está em perigo. E ela dispara adrenalina. E com esse disparo de adrenalina, o seu córtex pré-frontal, eu vou falar no popular, que é para você entender, não vamos usar um nome científico, ele dá um desligue. E aí você começa a agir impulsivamente, sem pensar. Você começa a agir impulsivamente, sem pensar. E toma decisões que você fala, nossa, se eu tivesse pensado um pouco mais. Se eu tivesse pensado, nossa, arrependido do que eu falei. Quem nunca se arrependeu do que falou, né? Gostei da dica de ler passando a caneta. Leia, depois você vai lá no meu... Leia, depois você vem no meu direct contar se deu certo, tá bom? Boa tarde, Marisa, seja bem-vinda. Então, e aí você toma decisões, fala coisas que você não queria falar. Porque é um desligue. Eu vou usar o termo popular para que você entenda, tá bom? Para que você entenda. Então, mas a boa notícia é que essa parte do nosso cérebro ela participa do planejamento, do autocontrole, das tomadas de decisões e também é responsável pela maturidade emocional. Mas isso não significa que nós vamos deixar de sentir nada. Nem as memórias antigas, nem as tensões do dia a dia. Não significa. Significa que realmente, ao aprender a não transformar essas emoções, a não transformar toda a emoção em comportamento, isso é maturidade. Isso é maturidade. Você pode o quê? Até sentir medo. Quem diz que nós não vamos sentir medo no decorrer da nossa vida? Nós podemos sentir medo, mas isso não continua dirigindo mais a minha vida. Eu posso sentir medo, mas ele não continua caminhando comigo mais. Porque eu sei que aquele que caminha comigo, aquele que escreveu a minha vida, aquele que me teceu no ventre da minha mãe, ele é maior que todas as coisas. É maior que todas as coisas. Entende? Então, realmente, e aí você continua caminhando. Você pode sentir tristezas. Pode ser desafiador, como a Amada colocou aqui. Mas é só continuar. Ainda mais quando é algo novo. Ainda mais quando é algo que nós estamos começando. É só continuar. O novo, ele gera medo. O novo, ele gera tensão. Mas se lembra, se você continuar sem desistir, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E isso se chama o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Então entenda que você tem a chave da mudança de vida, da mudança de mentalidade nas suas mãos. Nas suas mãos, tá nas suas mãos, tá nas suas mãos, tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos. Então entenda, não existe nada que você não possa mudar. Desde o físico, ao emocional, ao espiritual. Você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. Todas as coisas. Eu também não era boa na leitura. Não estou o tanto que eu quero ainda. Mas da onde eu era, que eu começava um livro e parava. Gente, já teve uma época, né, de eu ter 5 livros começados. Alguém já teve 5 livros começados? Gente, fala isso. 5 livros começados. Como é que você vai ler 5 livros ao mesmo tempo? E aí, com o domínio próprio e com o autocontrole, eu fui diminuindo para 3. Mas 3 ainda não dá, porque não é uma leitura, né, proveitosa. E aí eu fui diminuindo para 2. E aí eu fui diminuindo para 1. E eu cheguei no 1. Né? Mas eu não desisti no meio do caminho. Eu não desisti no meio do caminho. Não. Sempre pensei sobre isso. Desistir para mim não é uma opção. Não é uma opção. O desafio de começar a gravar só começa. Só começa. Não vai sair perfeito, porque também não existe perfeição, tá bom? Mas só começa. Daqui a um tempo, você vai olhar
Assim como eu olho os meus antigos, se você descer lá no meu Instagram, você vai ver e falar, meu Deus do céu, né? Mas se eu não tivesse começado com os 5 pães e 2 peixes, assim como diz a palavra de Deus, nada teria se multiplicado. Nada teria se multiplicado. Então pensa bem, não espere o momento perfeito para começar, porque ele não existe. Não, ele não existe. Comece com o que você tem. Eu tenho certeza, em todas as áreas da sua vida hoje, eu quero falar isso. Se realmente Deus colocou no teu coração, seja a mudança de comportamento, seja o desafio de enfrentar algo novo, se isso já está queimando no teu coração, comece com o que você tem. No meio do caminho, as coisas se multiplicam. No meio do caminho, nós vamos ficando bom, porque nós vamos o quê? Repetir. Isso é oração, isso é fé. Nós vamos repetir, que vai virar o quê? Uma verdade. Vai virar uma verdade. Então, a palavra desistir está abolida do nosso vocabulário. Só se realmente Deus mandar, né, gente? Se Ele mandar, nós somos extremamente obedientes, né? Porque se nós formos por um caminho onde Deus já está falando não vai dar certo, né? Mas se realmente o Senhor falar assim, glória a Deus, filha, vai. Começa com o que você tem e só segue. E só segue. E só segue repetindo. E só segue repetindo. Tem uma história que eu gosto muito, que ela vai casar muito com a neuroplasticidade. Ela vai casar muito com a mudança de hábito, né? Existe uma história que diz assim, imagine uma fazenda. Bom, imagine uma fazenda, um sítio, aí. E existe apenas uma estrada. Existe apenas uma estrada. Velha. Cheia de buracos. Que você passa com o carro, aí, com a moto, enfim, não sei o meio de transporte, né? Com as motos elétricas, com a charrete, enfim, mas ela é cheia de buracos. E você passa por ela há vários anos. Há vários anos. Essa é a estrada da sua vida, tá bom? E esses anos correspondem aos anos que você continua repetindo. E essa estrada cheia de buracos, você continua passando durante muitos anos. Mas um dia, alguém diz para você, existe um caminho melhor. Existe um caminho onde você pode ser transformado, transformada, onde há transformação da mente. Transformai-vos pela inovação da mente. Assim como diz Romanos 12:2. Existe esse caminho. E você responde, nunca consegui passar por lá. Porque você não conhece. Nunca consegui passar por lá. O problema não é o caminho, minha amada. O problema não é o caminho. É aquilo que ainda está no meio do mato. Porque você não é visível aos seus olhos. Então, por isso, desistir não é uma opção. Ainda não é visível. Mas se você achar esse caminho e trilhar esse caminho, mesmo que haja matagal em volta, mesmo que o mato esteja passando você, né? E o mato essa tarde é o medo, é a insegurança, é a rejeição. Ai, é o sentimento que te paralisa. Se você continuar passando, no começo vai parecer muito difícil. No começo você vai falar, meu Deus, não consigo. É difícil demais. Você vai errar, você vai começar de novo. Mas, com o tempo, o mato abaixa. Você trilha esse caminho. E ele vira um hábito. E você nem vai lembrar mais da estrada antiga. Do medo, da rejeição, do abandono, da comparação, do medo de começar. Porque você já se acostumou a passar e a viver e a trilhar esse novo caminho. Isso é neuroplasticidade. Isso é mudança de hábito. Isso é começar e não desistir. Isso é insistir. Mas nessa tarde, eu quero deixar apenas uma pergunta para você. Eu quero deixar apenas uma pergunta. Qual estrada? Qual estrada você percorre todos os dias? Dá nome a ela. Qual estrada você percorre
todos os dias. Como assim, Natália? A estrada da culpa? A estrada do medo? A estrada da comparação? A estrada do eu não consigo? A estrada do é muito desafiador para mim? Qual o nome da sua estrada? Dá nome a ela essa tarde. Dê nome a ela. Por que dá nome a ela? Verbaliza se você puder, tá? Ou anota. Por quê? Teu cérebro escuta 2 vezes. E você vai verbalizar para ele que esse lugar não é mais um caminho na tua vida. Você vai mudar a rota nessa tarde. Você decide mudar a rota. Porque conhecimento sem ação, lembra? Vale de nada, tá bom? Vale nada. Então, qual é o nome da sua estrada? Ou a estrada que Deus está te convidando a construir? Você já sabe. A estrada que Deus está te convidando a construir. E você tá o quê? Procrastinando. O propósito nas nossas vidas, ele vai se cumprir. Tá bom? Ele vai. Vai sim. Porque a promessa não diz sobre nós, mas diz sobre o dono da promessa. Não é verdade? Mas muitas coisas nós não estamos vivendo hoje, no presente, porque a gente não saiu da nossa zona de conforto. Ai, Natália, mas eu estou esperando o outro mudar. Ei, não. Não. Isso é muleta. Começa mudando você. Começa transformando você. Comece por você. Comece por você. A neuroplasticidade não significa que mudar é fácil. Porque não é, tá? Ai, não é. Não tem como falar pra você que é, porque não é. Né? Mas é possível. E Romanos 12:2 continua nos lembrando. Transformai-vos pela renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Então, que nessa tarde, em nome de Jesus, você decida dar nome para sua estrada, que ela é a tua vida, mas que você não vai permanecer nela mais, em nome de Jesus. Sim, amada, eu faço atendimento online, tá? Clica no link da bio ou me chama no direct que eu te explico tudo, tá, Marisa? Então, que nessa tarde, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua mente, fortaleça o seu coração, te dê ousadia, coragem e sabedoria. Hoje você teve um blend de conhecimento aqui. Se você começar a colocar em prática o que nós estamos aqui há 20, 30 minutos falando, eu tenho certeza que o seu amanhã é diferente. E eu tenho certeza que a sua próxima semana é diferente. Hoje é sexta-feira. Não importa o dia que você começa. Teu cérebro não sabe o que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não sabe, tá bom? Não sabe. Ele só sabe o que é dia e o que é noite por causa da produção de melatonina. Do restante ele não saiba. E se essa live falou com você, compartilha com mais alguém. Ela vai ficar salva, tá bom? E se você percebe que realmente existem padrões na sua vida, existe estrada aí cheia de buraco, que continuam repetindo na sua história, buscar acompanhamento terapêutico não é fraqueza, tá bom? Uma vez eu lembro que uma cliente falou pra mim assim, eu me sinto fraca procurando terapia. Eu falei, minha amada, meu Deus, eu falei pra ela, né? Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Nem todo mundo tem essa coragem de chegar num processo terapêutico, rasgar o peito, falar das suas dores. Você é mais corajosa do que você imagina. Entende? Então, buscar acompanhamento terapêutico, buscar ajuda, não é sinal de fraqueza. Mas sim, é um passo importante para você começar a compreender e a aprender e a desenvolver a sua história por uma nova ótica. Pela ótica que Cristo tem para sua vida, em nome de Jesus. As lives agora estão relâmpago, tá bom? Não tô conseguindo fixar um horário fixo mais, mas enfim, ativa o sininho. Quando eu entrar, você é notificada, tá? Beijo no seu coração para você que tem interesse no atendimento terapêutico. Clica no link da bio ou no direct que as informações vão ser enviadas por lá, tá? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.